Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo na gravação do YouTube. Se você quiser participar comigo ao vivo das próximas lives, é só você ir lá no Instagram e começar a seguir o Papo Glaucoma, que toda sexta-feira às 5 da tarde nós estamos juntos ao vivo. Bem-vindos, pessoal do Instagram que está chegando aqui. Boa tarde, bem-vinda Aline, bem-vinda Virgínia. Nossa live de hoje é tema livre, perguntas e respostas. Vocês podem tirar qualquer dúvida que vocês tiverem aí dentro da oftalmologia. Para vocês irem me mandando as perguntas de vocês, é só mandar aqui embaixo nos comentários. Ou então nesse balãozinho com a interrogação que está aparecendo aqui em algum lugar nesse cantinho da sua tela, já vai me mandando sua pergunta. Enquanto vocês me mandam aí as primeiras perguntas, eu vou me apresentando para quem está chegando novo por aqui. Meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, sou especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. E aqui no Papo Glaucoma eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Enquanto vocês vão me mandando as perguntinhas aí para eu responder, eu vou começar respondendo aqui a pergunta da Cristina Gomes, que ela me mandou aqui mais cedo. Ela me contou a história dela aqui, mas vou dar uma resumidinha para vocês. Ela me conta que ela já fez uma cirurgia de glaucoma, que é a TREC, que é a cirurgia tradicional do glaucoma. Ela fez também um procedimento de agulhamento e agora ela precisa fazer uma cirurgia de catarata. E aí a pergunta dela é se tem algum risco de a gente operar a catarata depois de já ter operado o glaucoma. Então vamos lá, quem já operou o glaucoma pode operar a catarata? Pode operar, mas tem alguns cuidados que a gente tem que tomar realmente. Quando a gente faz uma cirurgia minimamente invasiva do glaucoma, a gente não tem tanta preocupação assim na hora de operar a catarata. Mas quando a gente faz uma cirurgia tradicional, como a TREC, por exemplo, o implante de tubo, de válvula, essas cirurgias são cirurgias em que a gente fica numa eterna briga contra a cicatrização. São cirurgias que a gente não quer que cicatrize. Quando elas cicatrizam, elas param de funcionar. E quando a gente opera a catarata de uma pessoa que já fez uma TREC, a gente tende a estimular um pouco essa cicatrização. Então a tendência, uma pessoa que já tem uma TREC e opera a catarata, a tendência é essa TREC funcionar um pouquinho menos depois da cirurgia de catarata. Tá? Por isso que o ideal é ou a gente, se possível, primeiro operar a catarata para depois operar o glaucoma, ou então, mais prático ainda, fazer as duas coisas de uma vez só. E se não pode, como no caso da Cristina, que já tinha uma cirurgia de glaucoma antes, a gente gosta de esperar um intervalo de pelo menos 6 meses para a gente poder operar a catarata e aí ter menos esse efeito de estimular a cicatrização, tá bom? Próxima pergunta, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem foi que mandou a primeira aqui, foi o Gilson. O Gilson conta aqui que no carnaval ele pingou os colírios em horários diferentes. E aí ele pergunta se isso pode prejudicar o tratamento do glaucoma. Bom, pessoal, o ideal é a gente sempre respeitar o horário certinho da medicação. Então, as medicações que são uma vez por dia, a gente tem que todo dia pingar no mesmo horário certinho. E as medicações que são de 12 em 12 horas, se você pingou uma gota às 7 da manhã, a outra gota vai ser às 7 da noite, para a gente dar o intervalo certinho de 12 horas. Por que isso? Porque é o tempo do efeito da medicação. Então, se você usa um colírio que é uma vez por dia, ou seja, o efeito dura 24 horas. Se num dia você pinga às 7 da manhã e no outro dia você só vai pingar às 10 horas da manhã, foram 3 horas ali em que você ficou sem a proteção do efeito da medicação. É claro que não é a mesma coisa que se você não tivesse usado nada, não perde por completo esse efeito, mas a tendência
tendência é que quando você passa do horário, você tenha um pico da pressão ocular, então sim, é prejudicial. Uma vez ou outra, tudo bem, pode acontecer, mas se isso é muito frequente, se vamos supor que assim, quem trabalha de plantão às vezes tem muito esse problema. Um dia você acorda cedo, outro dia você tá de plantão e aí você vai acordar à tarde. Se você não tem uma rotina muito certinha e aí você tem dificuldade de encaixar o horário do colírio, essa é uma situação em que vale a pena a gente pensar em outras formas de tratamento que não colírios. A gente tem a opção de tratamento com laser e com cirurgia, e que aí a gente vai ter uma proteção muito mais duradoura, uma estabilidade muito maior de você não ficar tendo pico de pressão ocular cada vez que você esquece de pingar o colírio na hora certa, tá? Então, quando é esporádico, se é só no carnaval, Gilson, tudo bem, acontece, nós somos seres humanos, né? Agora, se é muito frequente isso, vale a pena conversar com a sua oftalmologista a possibilidade de fazer ou um laser ou uma cirurgia como base do seu tratamento para a gente ter um controle mais duradouro. Patrícia de Carvalho está fazendo aqui uma pergunta muito boa. A Patrícia está contando aqui que o médico dela pediu para ela suspender o colírio durante um mês e ela tá tendo dor de cabeça, e aí ela pergunta se isso pode ser porque a pressão ocular está alta. Ótima pergunta. Primeiro, deixa eu explicar para vocês que não estão entendendo nada. Como assim parar o colírio um mês? Para que a gente faz isso? Esse procedimento de a gente pedir para o paciente interromper o tratamento durante um mês é um procedimento que a gente chama de wash out. Como o nome é complicado em inglês aqui, eu vou escrever aqui no chat para vocês saberem como é que chama. Washout é o nome que a gente dá para esse procedimento de tirar o colírio durante um mês. Para que a gente faz isso? Quando a gente quer saber quanto é o valor da tua pressão ocular natural do teu organismo, sem influência de medicação nenhuma, tá? E aí, para a gente tirar por completo a influência da medicação, a gente precisa de pelo menos 30 dias sem colírio. Então, eu tava até falando pro Gilson agora há pouco que assim, quando você atrasa, você não perde por completo o efeito da medicação. Você perde um pouco, mas para você perder por completo o efeito do medicamento no olho, a gente precisa de 30 dias sem colírio. E qualquer pessoa pode fazer isso? É claro que não. A gente não pode pegar uma pessoa que tem um glaucoma avançado, um glaucoma mal controlado e falar, para o colírio 30 dias pra gente ver o que acontece. Não. Isso não é um teste que se faça com pessoas com glaucoma avançado e mal controlado. Esse é um teste que a gente faz principalmente para glaucomas em estágio inicial, ou então para casos em que a gente não tem 100% de certeza do diagnóstico, casos em que são classificados como suspeita de glaucoma e não como um diagnóstico fechado. Então, para a gente esclarecer esses casos melhor, a gente precisa desse procedimento até para guiar o tratamento. Eu estava conversando isso hoje de manhã mesmo com uma paciente no consultório, uma paciente que eu estou avaliando com ela a possibilidade de a gente fazer esse teste. O exemplo que eu dei para ela foi o seguinte: saber quanto é a tua pressão natural ajuda muito a gente a guiar o tratamento. Porque imagina que eu tô com um paciente que a pressão natural dele é de 30. E aí, quando eu trato, eu jogo essa pressão para uma pressão de 15. Eu cortei a metade a pressão desse paciente. Então, tem grandes chances de que a gente vai conseguir controlar o glaucoma com uma redução tão grande assim de pressão. Agora, imagina uma outra situação. Imagina um outro paciente que o natural da pressão dele é 18. E com o tratamento, baixa para 15. Será que só essa diferença de 3 pontinhos de pressão justifica a gente ficar tranquilo de que esse glaucoma vai ficar controlado? Então, vocês percebem que se eu não souber a pressão natural dessas pessoas, os dois têm pressão de 15.
Mas a partir do momento que eu sei quanto é o que a gente chama de pressão basal, que é a sua pressão sem medicamento, muda muito o raciocínio desses dois casos, mesmo que esses pacientes tenham a mesma pressão, tá? Então essa é uma situação que a gente faz esse procedimento de washout. Agora vamos para a segunda parte da sua pergunta. Você está fazendo o washout e você teve dor de cabeça e aí você fica preocupada achando que é a pressão. Raramente a pressão ocular alta causa sintomas, tá, gente? Na enorme maioria dos casos, quem tá com a pressão alta não sente que tá com a pressão alta. A pressão alta, ela só causa sintomas ou quando ela está muito alta, tipo 40, 50, ou então quando ela sobe de uma hora para outra. Um dia ela tá 10, no dia seguinte ela tá 30, tá? De resto, a enorme maioria dos pacientes com glaucoma não tem sintomas. Eu já atendi paciente com pressão ocular de 70, sim, existe isso, e sem sintomas, tá? Então, dor de cabeça é um sintoma extremamente comum. Em termos de probabilidade, é mais provável que essa dor de cabeça não seja pela pressão e sim por outro problema. Mas qual que é a única maneira de ter certeza? Medindo. Então, se você está preocupada, procura seu oftalmo e faz uma medida adicional. O que você não deve fazer? Ficar com medo e aí pingar o colírio, porque aí você estragou todo o teste que a sua oftalmologista estava fazendo, tá? Agora, você voltar lá no seu médico para fazer uma medida de pressão adicional para te deixar mais tranquila, isso daí você pode fazer sem problemas nenhum, tá bom? Cristina, que tá chegando aqui agora, boa tarde, respondi sua pergunta no começo da live, você perdeu, mas se você só tiver chegado agora e não tiver visto, não se preocupa, porque amanhã, 10 horas da manhã, a gravação dessa live já vai estar no YouTube para vocês assistirem. Aliás, quem não tá acostumado, quem é novo por aqui e não sabe, todas as lives do Papo Glaucoma tem 5 anos de vídeo, estão lá no YouTube para vocês assistirem. Então, depois vocês vão lá para maratonar, mas primeiro fica aqui comigo até o final. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. A Célia tá contando aqui que o marido dela já fez várias cirurgias. Ele já fez traque, já fez agulhamento, já fez implante de válvula. E agora ela tá contando que a visão tá ficando opaca. E aí ela pergunta se isso é normal. Vamos lá, visão que piora depois de uma cirurgia de glaucoma. O que a gente precisa avaliar? O que pode ser isso? Tem várias causas diferentes. Vamos começar pelo mais simples e o mais fácil de resolver. Mudança de grau do óculos. Toda vez que a gente faz qualquer cirurgia dos olhos, o grau muda. Então, às vezes, é só uma questão de esperar completar aquele pós-operatório, ter certeza de que não vai precisar de mais nenhum ajuste e aí atualizar o óculos, tá? Segunda questão. Ressecamento dos olhos. É muito comum quem tem glaucoma ter olho seco e quando a gente opera, no começo, às vezes, principalmente nos primeiros 2, 3 meses depois da cirurgia, tende a piorar esse ressecamento. E a lágrima, ela é importante para a gente enxergar bem. A lágrima é que protege a nossa córnea. Então, se o olho está muito seco, isso pode deixar a visão com uma qualidade ruim, tá? Terceiro, pode ser do próprio pós-operatório. As cirurgias grandes do glaucoma, traque, agulhamento, implante de válvula, elas embaçam a visão por bastante tempo. Então, até 3 meses de pós-operatório, a gente pode ter um embaçamento de visão que é natural da própria cirurgia. Agora que a gente já passou pelas coisas mais básicas, vamos passar para as coisas mais complicadas agora. Uma outra situação que pode acontecer é que quando a gente opera só o glaucoma, a gente acelera a formação da catarata e a catarata também embaça a visão. Então, catarata, todo mundo vai ter um dia, não tem escapatória, é o processo natural de envelhecimento dos nossos olhos, tá? E aí, quando a gente opera o glaucoma,
sem mexer na catarata, a gente acelera a piora dessa catarata. Então, é relativamente comum, quando a gente opera só o glaucoma, passar ou alguns anos ou alguns meses e a gente precisar operar a catarata, tá? Por isso que na maioria das vezes a gente acaba fazendo as duas coisas junto, para evitar de o paciente ter que passar por uma nova cirurgia, mas tem casos em que não tem como, e aí a gente acaba, depois de operando o glaucoma, tendo que operar a catarata também. Outra situação que pode acontecer é que, infelizmente, existem casos em que a gente pode ter uma piora definitiva da visão depois de uma cirurgia de glaucoma. Eu costumo explicar isso para os meus pacientes dessa maneira, ó. Do jeito que está agora, com o seu glaucoma descontrolado, você está correndo o risco de perder por completo a sua visão. Se a gente opera, pode ser que você mantenha a sua visão, sucesso, maravilha, ou então pode ser que você piore um pouquinho e em prol de a gente conseguir manter o restante da sua visão. Então é como se a gente aceitasse o risco de a visão piorar um pouquinho para a gente não perder ela por completo, tá? Esse é o pior dos cenários, porque é um cenário em que a piora da visão é irreversível. Mas ainda bem, é o cenário mais raro de todos, tá? Então o mais comum é esse embaçamento do pós-operatório ser reversível, ou porque era uma catarata, ou porque era uma mudança de grau, ou porque era só da recuperação, ou era olho seco. Todos esses são reversíveis e depois que a gente controla, a visão volta a ser o que era antes. Mas que pode ter o risco de a visão piorar um pouquinho, pode. E é claro que sempre tem o risco de ter sido uma piora por conta do glaucoma em si, e não por causa da cirurgia, tá? Então, de repente, a piora é pelo tempo que o glaucoma ficou descontrolado e não por ter feito a cirurgia em si. Então, vocês viram que é muito complexo, né, gente? Tem muita coisa que a gente tem que avaliar. Pós-operatório de glaucoma nunca é um pós-operatório 100% tranquilo. A gente sempre precisa ter muitas avaliações que a gente faz. Normalmente eu vejo os pacientes toda semana depois da cirurgia do glaucoma, porque são muitos ajustes que a gente tem que ir fazendo. Mas se a visão piorou, a gente sempre tem que investigar o que houve, o que está acontecendo, tá bom? Próxima pergunta. A Virgínia tá contando aqui que ela operou dia 18 de fevereiro, então tem aí mais ou menos 20 dias, e ela tá contando que ainda não tirou os pontos, ela fez a track junto com a catarata e ela conta que tá vendo tudo embaçado. Virgínia, com esse tempo de cirurgia, mais do que normal, tá? A catarata, a gente até recupera rápido, mas a recuperação da track é uma recuperação muito lenta. Eu não esperaria mesmo que com 20 dias de operado, esse paciente tivesse com uma visão como era antes, tá? A maioria dos pacientes volta a ter a visão de antes, mais ou menos um mês depois da track. Tem gente que recupera mais rápido? Tem. Eu já tive paciente que com uma semana já estava enxergando tudo. Como também tem os que recuperam mais devagar. Tem pacientes que só volta para a visão de antes com mais ou menos 3 meses de cirurgia. E tem paciente que só volta para a visão de antes depois que a gente faz a atualização do óculos, tá? Então, com 20 dias de uma track, muito normal que a visão esteja embaçada. Deixa eu ver aqui quem mais que mandou perguntinha. Deixa eu achar aqui. Pessoal, quem quiser ir mandando, hoje tema livre, viu? Hoje vocês podem perguntar qualquer coisa que vocês quiserem. A Cristina tá contando aqui, para reforçar o que eu falei para vocês verem que é verdade. Ela tá contando aqui que a pressão dela já chegou a 63 e ela não sentia nada, e até hoje ela não sabe quando a pressão tá alta e quando tá normal. Então, pessoal, realmente, enorme maioria dos casos é assim. A gente só descobre se a pressão tá boa ou se tá alta fazendo a medida, tá? A Maria Capistrano tá contando aqui para mim que ela faz uso de latanoprosta
Cozopt, que são 2 colírios para o glaucoma, e também de acetazolamida, que é o famoso Diamox, é uma medicação em comprimido para tratar o glaucoma. E ela conta aqui que tem observado a visão turva em um olho e ela pergunta se pode ser aumento da pressão. Maria, tem muita coisa importante para a gente conversar sobre a sua pergunta, tá? Primeiro, antes de te responder a sua pergunta, eu quero fazer um comentário sobre a acetazolamida, que é o Diamox, tá? O Diamox, ele é um medicamento em comprimido que ele baixa bastante a pressão ocular. Só que ele tem muitos efeitos colaterais. Ele dá cansaço, ele dá diarreia, ele dá dor no estômago, ele dá fraqueza, ele dá depressão, ele dá cálculo nos rins. Então, Diamox não é uma medicação que a gente use para controle do glaucoma no longo prazo, tá? A gente usa o Diamox em situações de emergência. Exemplo, teve uma inflamação no olho, a pressão subiu muito, precisa controlar. A gente usa o Diamox até aquela inflamação melhorar, ok. Tô fazendo um pré-operatório, o cardiologista não liberou meu risco cirúrgico para eu poder operar, mas a pressão tá muito alta. Tudo bem, a gente pode usar o Diamox por um tempo até organizar tudo para cirurgia. Agora, o Diamox não é uma medicação que o paciente sai com uma receita e assim, usa aí, vai usando e vamos ver o que vai acontecer. Não, ele é uma medicação temporária para segurar a pressão enquanto a gente está traçando um outro plano de tratamento para o glaucoma. Então, ele não é um tratamento contínuo, ele não é a base do tratamento e ninguém pode ficar usando o Diamox direto para controle do glaucoma, tá? A Célia tá contando aqui que o Diamox mandou o marido dela para UTI, então vocês estão vendo aí que realmente não é uma medicação que a gente pode ficar usando assim e vamos ver se vai dar certo desse jeito, tá? Então, primeiro de tudo, precisa procurar um especialista em glaucoma para rever esse esquema de tratamento. Não suspende, não para de usar por conta própria, senão sua pressão vai disparar. Mas vai numa especialista em glaucoma para fazer esse plano de tratamento de o que vai ser feito para tirar esse Diamox, tá? A gente precisa primeiro ter esse plano de tratamento todo traçado. Agora, sobre a sua pergunta, quando a visão vai piorando, isso é sinal de que a pressão está alta? Isso é sinal de que o glaucoma está mal controlado como um todo, tá? Não é que a pressão ficou alta, aí a visão embaçou e quando a pressão baixar, a visão vai voltar. Não. O que o glaucoma tirou de visão não volta mais. Então, o que precisa avaliar? Se essa tua piora da visão é porque o teu glaucoma não tá com um tratamento adequado e não tá bem controlado, ou se tem alguma outra coisa aí, como uma catarata, que é o mais comum, fazendo a sua visão embaçar. Quando é pelo glaucoma, não volta o que já foi perdido. Então, é pela pressão alta? É pelo dano que a pressão alta faz. Mas isso não quer dizer que quando a pressão normalizar, a visão vai baixar. Então, muito cuidado. Sempre que sua visão piorar, não importa que ainda não está na época de voltar na sua oftalmologista. Vocês não podem ficar em casa pensando, ai, será que minha pressão está alta? Visão piorou, não interessa que sua consulta seria só daqui a 3 meses. Tem que ir na sua oftalmologista para saber o que está acontecendo, tá? Até a Pipa tá reclamando lá, brigando com vocês. Porque eu vejo isso às vezes nos pacientes. Porque o acompanhamento de rotina do glaucoma, em geral, é a cada 3 ou 4 meses. Mas isso é se tiver tudo bem, gente. Se vocês estiverem sentindo alguma coisa, a gente tem que ver antes disso para saber o que está acontecendo. Então, manda uma mensagem para sua oftalmologista, adianta a sua próxima consulta, porque não é normal sentir dor, não é normal a visão piorar, não é normal
normal o olho tá sempre vermelho, quando tem sintoma, a gente precisa reavaliar o tratamento, certo? Tinha tempo que a Pipa não participava das lives, né? Ele tá até comentando aqui que a Pipa voltou a participar. Aliás, eu vou contar para vocês, o pessoal das antigas aqui lembra muito dos latidos da Pipa, nada a ver, mas vou contar para vocês. Antigamente, não sei se vocês lembram, mas a live era 6 horas, não era às 5, era às 6. E 6 horas é o horário que a Pipa costuma começar a latir para pedir comida. Então, toda live a Pipa latia. Depois que eu adiantei a live para as 5, ainda não tá na hora que ela tá com fome. Por isso que tem tempo que vocês não escutam ela latir, mas agora ela resolveu brigar com o vizinho. Então, esses latidos todos, geralmente é fome. Virgínia Lúcia fez uma pergunta aqui. Ela conta que ela pingou o Visulta e aí ardeu e ficou lacrimejando. E ela pergunta se perde o efeito da gotinha. Boa pergunta, Virgínia. Se for um lacrimejamento intenso, ou então se for assim exatamente na hora que pingou o colírio, pode ser que lave o efeito da medicação, sim. Aquele monte de lágrimas correndo vai lavando o colírio para fora do olho. Então, em geral, demora em torno de 2 minutos para a gente ter absorção do colírio no olho. Quando a gente pinga, ele não absorve automático, ele demora mais ou menos 2 minutos para absorver. Então, se nesse período que acabou de pingar, lacrimejou muito, pode ser que tenha saído o efeito, sim. Aí, o que você faz? Espera um pouquinho, pinga uma gotinha de colírio lubrificante, porque normalmente quando lacrimeja muito, é porque o olho tá muito irritado, muito seco. Então, pinga uma gotinha do lubrificante, dá uns 10 minutinhos, aí você vai e pinga outra gota do colírio do glaucoma, porque aí a tendência é o olho não ficar tão irritado e não lacrimejar tanto assim. Agora, se isso acontece sempre, se toda vez que você vai pingar tem essa reação, às vezes a gente precisa mudar o colírio. Já tive paciente que eu tive que fazer isso, porque a pessoa tinha uma irritação tão grande quando pingava o colírio, que lacrimejava tanto, a medicação ia toda embora. Aí eu tive que trocar por um colírio que essa paciente adaptou melhor, e aí até controlou melhor a pressão depois que a gente fez a mudança. Próxima dúvida. Deixa eu ver, temos tempo? Temos uns minutinhos. Vou responder aqui a Adriana, então. A Adriana tá contando que ela vai fazer um exame que é a curva tensional diária. E ela pergunta se esse é um exame importante para o glaucoma. Vamos lá, então, falar sobre curva tensional diária. O que é isso? A nossa pressão ocular, ela não é estável, ela não fica no mesmo valor o dia inteiro. Ela fica oscilando, ela sobe e desce, sobe e desce. Quando uma pessoa tem glaucoma e ele tá mal controlado, isso tende a ser muito mais intenso, esse sobe e desce. Mas qualquer pessoa, eu, por exemplo, que não tenho glaucoma, se eu medir minha pressão de manhã, vai dar uma coisa, de tarde vai dar outra, de noite vai dar outra. Então é normal ter alguma variação, mas quem tem glaucoma varia muito, tem picos mais altos de pressão. Um dos problemas disso é que esses picos, eles costumam ser de madrugada. Então, às vezes, a gente não mede na consulta o que é a tua pressão mais alta do dia. Então, um exemplo clássico, o paciente está acompanhando, pinga o colírio direitinho, faz o tratamento certinho, a gente mede a pressão está sempre boa. Quando a gente vai ver o exame piorou. E aí a gente fica assim, ué, o que aconteceu? Se a pressão está sempre boa, por que piorou? Uma das possibilidades é isso, que nos horários fora da consulta esteja tendo pico de pressão ocular, tá? A gente tem alguns exames que buscam detectar esse pico de pressão ocular. A curva de pressão é o mais tradicional deles. Como é que a gente faz isso? O certo seria o paciente ficar internado durante 24 horas, para a gente poder ficar o dia inteiro, inclusive de madrugada,
medindo, pra gente medir nesse horário da madrugada, inclusive porque é o horário mais frequente dos picos. Na prática, isso não é muito viável para ninguém, nem para o oftalmologista, que normalmente não trabalha num esquema de plantão de 24 horas, nem para o paciente que não quer ficar internado para medir a pressão. Então, o que muitos oftalmologistas fazem? A curva diária, ou seja, não é 24 horas, é só durante o dia. Então, o paciente chega de manhã na clínica e fica lá de 2 em 2 horas medindo a pressão até o final da tarde, tá? Eu não gosto muito desse teste. Por quê? Porque o horário que é mais importante de medir, que é o da madrugada, a gente não tá medindo, tá? Qual que é uma alternativa para isso? Tem um exame que se chama teste de sobrecarga hídrica. Nesse exame, o que a gente faz? O paciente só fica 1 hora no consultório. A gente dá 1 litro de água para o paciente beber bem rapidinho. São 2 minutos tomar 1 litro de água de uma vez. Essa sobrecarga, essa quantidade exagerada de água em tempo muito curto, ela causa um aumento da pressão ocular que simula a sua pressão mais alta do dia, tá? Então, quando a gente te dá 1 litro de água e a gente mede a pressão depois, isso corresponde com a sua pressão mais alta ao longo do dia. Então, a gente tem esses 2 exames que podem detectar picos de pressão. Ou a curva diária, ou o teste de sobrecarga hídrica, que é a minha preferência, tá? Não são exames obrigatórios para todo mundo que tenha glaucoma, tá? A gente usa eles principalmente quando a gente tem essa suspeita de estar acontecendo algum pico de pressão. Mas tem alguns oftalmologistas que fazem para todo mundo, então com certeza alguém de vocês aqui tem um oftalmo que 1 vez por ano pede esse exame. Tem oftalmologistas que gostam de fazer como rotina. Eu só faço em casos em que eu tô suspeitando de um pico de pressão, tá bom? Pessoal, já deu nossa hora aqui e vocês estão vendo que a pipa não parou de latir, então não são os vizinhos o problema, é fome mesmo. Inclusive, ela tá agora batendo na porta da geladeira. Então, isso é sinal de que tá na hora de acabar a live. Mas sexta-feira que vem... aliás, sexta-feira que vem eu não vou poder fazer a live, mas na outra, gente, estamos juntos, tá? Quem quiser sugerir tema para as próximas lives, me manda mensagem no direct ou então podem me mandar pergunta na caixinha de perguntas dos stories também. Sigam lá no YouTube para vocês verem a gravação das lives anteriores. Quem tá chegando agora e perdeu o começo, amanhã, 10 horas da manhã, a gravação da live tá lá no YouTube. E nos vemos todo dia aqui no Instagram, né, para ajudar vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida inteira. Ótimo final de semana para todo mundo. Beijo.